Obrigado, Gleice. Mas alguém gostaria de trazer uma conversa sobre o que é território? A gente está escutando vocês para depois a gente também colocar a nossa colher de pau nessa sopa. Bom, a gente está aberto aqui para escutar vocês. Se quiserem falar, só levantar a mão, colocar a coisa no chat. Mas vamos lá, vamos lá. Ô, Johnny, eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai batendo papo. Beleza, Léo. Aí, olha só, gente. A gente... Então, fomos convidados aí, né, pela Beatriz, a gente fica muito feliz com esse convite, e para conversar com vocês, e, além de escutar, né, o que vocês têm a dizer, evidentemente, essas questões de territórios, olhando também para questões de desafios, de ameaças, mas também de soluções, e especialmente do papel do jovem, né, o papel de vocês. E tá compartilhado com tela cheia, gente? Não, Léo, a gente tá vendo o Google Apresentações ainda. O PPT todo o aplicativo. Como é que eu faço, hein? Você que entende. Melhorou agora? Agora sim, agora estamos vendo. Ah, maravilha, que bom. E aí, então, o Johnny Torquato, do CNS, e eu, Leonardo Rodrigues, do IP, vamos aqui tentar provocar, escutar, falar e tudo mais. E a gente trouxe, para começar, uma espécie de sumário das discussões, onde a gente conversa um pouco sobre território, e a ideia é que em cada um desses tópicos a gente levante perguntas para vocês, né? Igual vocês falaram aqui de território, Neton, Grace, mas depois a gente vai falar um pouco de perspectivas que temos percebidos como ameaças aos territórios, né? Discussões sobre formas de resistência, alternativas a essas ameaças, né? E especialmente a discussão sobre o universo dos jovens, o papel dos jovens, né? E, bom, território. Por que numa conversa sobre território a gente abre com uma imagem de uma pessoa extraindo seringa? Me diz aí, Johnny. Muito bom, Léo. É importante o que o Neto e a Ana trouxeram aqui, porque quando a gente perguntou, ele falou, olha, é uma área que as pessoas vivem, que a gente se respeita, né? A Ana falou, olha, é uma área, uma extensão de terra, né? É uma área onde a gente usa, onde a gente vive. E falar de território é basicamente trazer uma abordagem ampla desse sentido, né? A gente pode, primeiro que a gente tem que definir bem o que é, como disse a Ana, o que é a terra e o território, né? A terra é basicamente aquela área do nosso roçado, né? Que pode ser uma área que a gente produz, mas o território, ele vai bem além. Ela é uma área onde a gente caça, onde a gente pesca, onde a gente se integra com outras pessoas, né? E essa questão do conceito de território, ele traz algumas questões que são fundamentais. Por exemplo, ela pode ser vista como um espaço geográfico, só que esse espaço geográfico, o território da comunidade tradicional, ele não se limita naquilo que as pessoas colocam, e sim como que a gente se enxerga dentro desse território, né? Então, ou seja, é até a área onde a gente compreende que é necessário para a gente manter a nossa vida, né, e os nossos costumes. Então, dentro do conceito de território, dentro dessa abordagem, tem três questões que são fundamentais. O primeiro é o território como um espaço de manter a nossa identidade, né? Estar, por exemplo, em uma terra indígena ou uma reserva extrativista, traz como uma denominação também uma questão fundamental da identidade, né? Estar numa terra indígena presume-se que você tem uma relação cultural ali, né, dos povos indígenas. Está dentro de uma unidade de conservação, presume-se que você se identifica como uma comunidade tradicional extrativista. A outra questão é o pertencimento. Então, ter um território, para mim, traz também uma questão de pertencimento, porque eu crio vínculo, né, com aquele lugar, que é um lugar onde meus pais nasceram, ou viveram, né, ou vivem, onde eu nasci, e eu acabo tendo um vínculo ali de pertencimento. Então, eu defendo como parte da minha vida.
Por isso que os povos e comunidades dizem que território também é vida. E é também, essencialmente, onde a gente tem a relação das nossas, e a manutenção das nossas práticas culturais, né? Então, tudo isso forma o que a gente chama de território, numa abordagem ampla, que vai para além de um espaço físico, vai para além de uma área de floresta, mas ele traz também essa correlação da minha identidade, do meu modo de ser, aquilo que eu defendo, e é também um espaço onde eu mantenho o meu modo de vida e meus costumes e minha cultura. E é interessante também quando a gente aborda essa questão de território, porque dentro de um conceito mais amplo, político, o território também ele é um espaço que a gente chama de disputa política. A gente defende o território, a nossa reserva extrativista ou nossa terra indígena, por uma opção política, porque se a gente perde esse território, nós perdemos nossa identidade, a gente não sabe como que a gente vai viver no futuro, e a gente também perde esse vínculo, essa conexão que nós temos, né, com todas as nossas práticas e o nosso costume. Então, é bem interessante, e essa imagem representa aqui um extrativista, né, que traz bem essa questão do que é ser uma comunidade ou um povo e comunidade tradicional vivendo no território, né? A gente diz que nessa relação, professor Leonardo e os colegas, aqui é uma relação mútua. Eu compreendo, como uma comunidade tradicional ou povo indígena, que eu preciso do território para me sobreviver, porque ali está a minha base de subsistência, e o território ou a floresta depende de mim também cuidando dela para poder manter todos os serviços, né, prestados, que lá na frente a gente vai trazer isso também, professor. E essa questão toda é muito interessante porque a gente está falando de um espaço, inclusive, de conceito que está em disputa. A gente está falando de um território, vocês trouxeram, do aspecto físico, da terra, que é essa questão do espaço geográfico. Mas e o além do espaço geográfico? Esse componente humano, esse componente cultural, esse componente simbólico, esse componente de relação, isso também entra no universo do território. Mas hoje, e aí, gente, eu falo especialmente para vocês, eu estava olhando a idade de vocês, né, na ficha de inscrição. Boa parte de vocês nascem numa geração que eu e o Johnny não fazemos parte, que vocês são nativos digitais. Boa parte de vocês entram nesse mundo do nativo digital, ainda que com dificuldade de acesso à internet, por exemplo, no universo da floresta amazônica. Porém, a geração de vocês, ela traz até um outro componente de território, quando você trabalha com o universo digital, tal do metaverso, onde dentro de um jogo de videogame tem compra e venda de coisas que foram construídas dentro de um universo virtual. Então, olha como é que a questão do território está muito além do espaço físico. Porém, ele é enxergado de formas diferentes. Vocês trouxeram a importância dos territórios protegidos e o de seus povos, nas falas dos estudantes, do Johnny, né? E esse aspecto de como os territórios são vistos pela sociedade de forma diferente, antes de entrar nas ameaças, começa com isso daqui. Antes de mais nada, a discussão territorial, ela é originalmente sim geográfica, ela é sim pensada a partir de espaço e, num dado momento, a partir de fronteira, né? Aqui a gente está colocando o território da Amazônia legal, mas isso nem é toda a Amazônia, porque se a gente coloca o território da Amazônia da América completa, da América do Sul, é mais do que isso daí. Se a gente coloca o território da bacia hidrográfica da Amazônia, ele é um pouco diferente do território da Amazônia legal, que é um aspecto de legislação. Então, vocês veem que a questão do território, ela tem muitas camadas, e essa discussão, a gente entender isso que o Johnny trouxe com muita clareza, os nossos aspectos, a nossa definição e o que a gente acha importante no território, é empoderamento político para uma luta política, porque é uma luta muitas vezes de delimitação, que pessoas que querem transformar espaços em propriedade privada, e aí por isso existe a coisa, vamos então delimitar e fazer valer uma terra indígena, uma reserva extrativista, uma RDS, e por outro lado, pessoas que estão investindo em
em outro campo de disputa, querendo latifúndio, querendo desmatar e fazer. Então tem todo esse aspecto de disputa, e ele não tá, ele está muito vinculado à terra, à lei de terra, ao espaço geográfico, mas ele é muito mais além, porque você está falando de símbolos, você está falando de tradição, você está falando de cultura, você está falando de identidade, e em alguns níveis você está falando até do imaterial simbólico que começa a ser sofisticado até para essa discussão do mundo virtual, por exemplo. E aí eu coloco outra imagem, que é uma outra forma da gente olhar para o território, que é onde habitam pessoas. Diz aí, Johnny. É isso mesmo, professor. É importante, Léo e os colegas aqui, as colegas, pensar no território como nessa questão também do aspecto humano. E aí, dentro disso, tem uma questão fundamental, que é a nossa identidade enquanto pessoa, representando ou sendo um povo e comunidade tradicional. Então, nesse sentido, nós podemos dizer afirmar que nós somos também o território, porque nós estamos conectados diretamente. O território precisa da gente e a gente precisa do território. E aí tem uma questão, por exemplo, de uma conexão atemporal, que o território também ele representa a ancestralidade, que é a conexão dos antepassados, as tradições e os conhecimentos transmitidos, inclusive, ao longo das gerações. E a gente vem para o nosso modo que nós estamos de hoje. Então, vocês, por exemplo, muitos de vocês já nasceram dentro de um território, digamos assim, conquistado, demarcado inicialmente. Mas para esse território se manter, é essencial o engajamento e a luta de vocês. E aí a gente traz uma relação atemporal, eu sempre digo isso, inclusive nas conversas, que é como que eu posso pensar o futuro se eu não conheço o passado e eu ignoro o meu presente. Então, isso também numa relação de identidade, é importante vocês verem como que o dia de hoje de vocês também está conectado a uma luta ancestral do seu povo, talvez vocês não tenham o mesmo conflito que tiveram antes, mas isso não deixa de trazer ou de o território ter um risco. Então, é preciso o engajamento de vocês para trazer essa luta também. E dentro dessa questão ancestral, a gente diz que o território é o nosso modo de ser, o nosso modo de crer, o nosso modo de fazer. Isso está ligado a toda uma questão cultural. E é importante, quando a gente olha o aspecto amazônico, que o Leonardo trouxe, que a gente diz o seguinte, a gente precisa olhar a Amazônia como nossa casa comum, e olhar ela como um todo, porque se a gente tiver a nossa reserva protegida, ou a nossa terra indígena protegida, mas se a área de entorno dela estiver ameaçada, certamente nós vamos ter ameaça. Então, é importante a gente olhar o aspecto do território como um todo, e como que um impacto no território pode afetar o outro. A gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, mas é importante a gente olhar essa questão. E numa relação histórica, inclusive, pessoal, que vocês ainda não eram é importante a gente ver que hoje nós temos um conflito, mas vivemos de forma um pouco confortável no território. Mas dos principais desafios é o contraponto de modelo de desenvolvimento. Então, os nossos territórios, que a gente vai falar lá na frente também, ele é um espaço de disputa. E nessa disputa a gente tem que estar consciente de que a nossa defesa é para a manutenção do território, porque a partir do momento que a gente abre mão, a gente deixa incerto, inclusive, o nosso futuro de vida. E aí entra isso que o Johnny trouxe da questão da ancestralidade. Gente, de novo, eu insisto nesse tema, nesse tópico. Vocês são nativos digitais, no sentido geracional. A geração de vocês que nasceram depois de 1990 e tudo mais, é uma turma que pegou aí nos seus, quando tem aí 10 anos, ainda que de forma desproporcional, mas pegou a internet existindo, e foi vendo isso se tornar cada vez mais presente na vida de todos, Você vê que hoje tem coisas, inclusive, que você tem dificuldade de fazer se você, dependendo de algumas questões de acionar o Ministério Público no portal das populações, eu não lembro se o nome é esse, precisa ser via mundo digital. A gente conversou isso lá no curso de formação política que a Gleice citou. E um monte de outras questões. Hoje tem o tal do
CAD único. Alguns de vocês terão pais, mães, ou mesmo vocês que poderão ser beneficiários, por exemplo, da política do Bolsa Verde, que é uma política pública, mas ela é acessível e acessável por meio do cadastro do CAD único. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa questão da ancestralidade, esse ponto que o Johnny toca, vocês nasceram numa condição diferente dos que lutaram lá atrás para que essa terra fosse demarcada, para que essa reserva fosse transformada e legalmente estabelecida, ou qualquer coisa, independente se tem indígena, reserva extrativista ou outra área. Vocês já nasceram num espaço onde, por mais a violência no território ainda é um espaço de disputa, não só político, mas também físico. A gente tem vários exemplos de lideranças que foram atacadas, algumas foram assassinadas, mas naquele momento ali, por exemplo, dos Chico Mendes, e no caso dos povos indígenas, desde sempre, foi um massacre territorial em que muitos pagaram, padeceram, para que hoje vocês, vários de vocês, pudessem ter a oportunidade de nascer num espaço demarcado, com presença de poder público e tudo mais. Porém, isso é importante, o que o Johnny traz, uma geração aprende com outra. Tudo bem, jovem fica jovem, mas uma geração aprende com outra. E a gente disso eu coloco como uma potência, mas também como uma ameaça. Nesse universo dos nativos digitais, a geração que vocês fazem parte, ela tem o potencial de se tornar completamente diferente das gerações anteriores. Isso pode acontecer, mas é desejável que não aconteça. E há esses espaços de diálogo. Isso, pensando na comunicação, é importante conhecer as histórias dos mais velhos, porque eles vão trazer outras perspectivas desse território construído e vão rememorar essa ancestralidade. Não que vocês não vão acessar tudo que o mundo digital pode oferecer, inclusive a gente está fazendo isso agora, mas sem essa conexão histórica, o território histórico pode ficar fragilizado e ser novamente alvejado, mas agora não só pela presença física, mas mais pela presença da contaminação das ideias, onde você começa a se vincular por meio de acesso digital a outros, desvincular da realidade local, da conversa mais velha, com outras perspectivas de que a gente sabe que vai ser a reação que isso vai dar lá na região de quem está na margem, de quem está na floresta amazônica. Não, Johnny? É isso, pessoal. A gente diz o seguinte, a comunicação, ela é um importante instrumento que a gente chama da era digital, da guerra digital. E para a gente fazer uma relação com o território, é fundamental que a gente se aproprie dos elementos de comunicação para discutir sobre uma narrativa que hoje ela é opressora, que ela é ignorada, que ela é excludente. Esse negócio do território, de desenvolvimento, de que os índios, os caboclos, as tradições são preguiçosos, que não terra para um pouco. É uma narrativa, né, que os opressores falam. E a gente pode, por meio da comunicação, ver esse aspecto positivo. Primeiro, mostrar que é possível ter um acesso digital sem mudar a nossa origem, sem mudar a nossa cultura. Que a gente ou que afirma que nós somos de comunidade tradicional, é o nosso pertencimento, é a nossa luta, é como que a gente se identifica, não que a gente usa, não que a gente possui. Então, o primeiro aspecto é sobre isso. E a outra é mostrar por meio da comunicação que no território tem coisas positivas que a gente pode mostrar. E que a conservação desse território, a proteção desse território, não só não tem o modo de vida, a nossa cultura, as nossas costumes, mas também acaba contribuindo, inclusive, para uma questão que nós vamos falar lá na frente, que é a questão do enfrentamento das crises climáticas. Então, a comunicação ele é um elemento importante, ele é perigoso porque tem suas múltiplas faces, mas quando bem usada e com a consciência de classe, de quem eu sou, a quem eu pertenço, né, e quem eu represento, aí eu acho que a gente pode trazer da comunicação um elemento de luta, tanto para a defesa do território como para a defesa também da nossa identidade, do nosso modo de vida e, sobretudo, a defesa e garantia dos nossos direitos. E, inclusive, a comunicação ela pode ser recriada. Porque, imagina, nesse universo do mundo digital, tanto de palavra nova que surge, né, quando a gente está agora passando a acessar, você foi deletado. Pô,
Deletado é uma coisa que aparece daí já do uso do computador e tudo mais. E aí eu vou pegar um exemplo. Essa imagem, que é uma imagem, né, de familiar para quem está na Amazônia, florestas, águas e tudo mais. E aí você vai conversar com a turma que está no mar, e eles falam assim, pô, e o nosso maretório? Vocês veem a transformação da palavra, mas que traz todo um significado, porque o maretório, ele é já o ser relacionado com aquele mar, com aquele mangue, com aquela praia, com aquela relação, onde o território, ele transcende. Ele não é só esse aspecto físico que, como o Johnny traz, esse aspecto físico concreto da propriedade privada é um modelo de desenvolvimento, mas não é o modelo de desenvolvimento. Ele foi colocado aqui no nosso país há 500 anos e foi se fortalecendo ao longo desses 500 anos e tudo mais. Mas outros modelos já existiam e outros modelos seguem existindo. E, inclusive, quando o pessoal lá do Mangue chama de maretório, eles colocam isso de forma explícita, escancarada. Não, peraí, é muito mais do que a terra, é muito mais do que o estabelecimento de uma propriedade privada, é toda uma relação, é o nosso maretório. E no caso de vocês, quando a gente vê uma imagem dessa, vocês que aí estão, aí tem planta que se transformam em alimento, transformam em expansor de consciência, transformam em remédio, aí tem bicho que vocês colocam em pinturas corporais para incorporar a força desse animal. Aí tem alimento, aí tem observação, tem o som, tem muito mais coisa, tem o mito, tem o conto, tem os seres encantados, tudo isso faz parte, é muito além do que um espaço demarcado que é colocado no mato e falar, não, aqui eu demarquei esse espaço, comprei, vou derrubar tudo e colocar gado. Isso não faz sentido nessa nossa discussão, mas faz sentido para muita gente. Por isso o território é, inclusive e especialmente no universo simbólico de narrativas, essa palavra que tem sido tão repetida, é um grande espaço de disputa política. E se apropriar disso e ter clareza disso é fundamental. Sabendo usar as ferramentas digitais, mas sabendo que o diálogo com os que não estão nativos digital, os que não nasceram e que têm outras experiências e vivências, precisam ser escutados também. Uma geração aprende com a outra para fortalecer esse grande tecido que está nos territoriais que vocês fazem parte. Por isso, professor, que a gente pode afirmar, então, que, né, fechando esse ponto, que o território, ele também é cultura, porque no território a gente mantém nossas crenças, as nossas práticas tradicionais, as nossas expressões artísticas, o nosso conhecimento tradicional, a nossa forma de organização social comunitária. Então, a gente entende que nessa questão, né, do território e a cultura, eles são fundamental, inclusive, para manter não só a preservação da diversidade, mas também para o fortalecimento das nossas identidades, né? Total. E aí, por causa disso tudo que a gente está falando, imaginem, se o território é tão mais do que só esse estabelecimento de uma terra que você marca ela e cerca, se ele é tão além disso, e se esse aspecto humano, cultural, simbólico, ancestral, ele é tão fundamental, onde estão as ameaças ao território? Aí eu pergunto para vocês, temos essas perguntas aqui. Quem gostaria de trazer algumas falas sobre isso? Vocês estão conseguindo ler as... Eu posso ler. A gente colocou, essas provocações foram feitas pela Beatriz para a gente, né? Quais ameaças aos territórios existem? Quais são as ameaças mais urgentes aos territórios hoje? Aí uma mais específica. O que é a crise climática? Como ela afeta a Amazônia, encarando como uma grande ameaça? Outra, que é mais específica. Como o garimpo afeta os povos em seus territórios e a biodiversidade? E uma terceira, a questão dos incêndios. Como os incêndios afetam os povos e seus territórios? Mas me parece que a primeira é o que eu gostaria muito de escutar vocês, imagino que o Johnny também. Quais as ameaças que vocês percebem no território hoje, considerando o que a gente tem conversado aqui desde o começo do nosso bate-papo? Essa pergunta é muito importante, pessoal. Eu já estive conversando com alguns de vocês que falaram sobre incêndios. Então, eu trazer aí quais ameaças estão aí no dia a dia. O Alisson, quer falar? O desmatamento
Desmatamento. Os fogos. Nossa, Tá bem baixinho o seu áudio. acontece na nossa floresta, né? Já fogos criminosos, Fogos, né? tudo ameaça o nosso território. Garimpo legal. Muito bem. E aí, Missinho, o que que tá ameaçando aí o território que você tá vivendo? Missinho até fechou a câmera, não vai fugir não. Volta, volta. Ana Cristina, como é que tá aí? O que que tá ameaçando o território de vocês? É fogo, é garimpo? Neto também, se quiser contribuir com a discussão, Neto. A gente estava perguntando agora quais são as ameaças ao território de vocês. Professora, aqui onde eu moro, aqui é terra indígena, né? Uhum. É a ameaça aqui que tem muito desmatamento, fogos, e outra coisa também, animais em extinção é o que mais ameaça aqui. Muito obrigada, Muito Missinho. obrigada, Miss. Eu Fala vou falar inglês. aí. No meu território, como ele é uma passagem, né? Então, a ameaça é mais de grilagem mesmo. A BR-319 ela está sendo totalmente desmatada, né? E, consequentemente, eles queimam, né? As margens da BR, então, para limpar, e isso polui muito. E no verão a gente fica muito, assim, sufocado por causa das queimadas, né? Aqui no Amazonas teve muita queimada no ano passado. E a poluição através de lixos, né? Esses são os dos principais aqui. Parece que uma ameaça sempre vem com outras, né? Fala, Neto, e depois Isaac. Acho que a internet do Neto travou. Você tá no mudo, Neto? Oi, a internet deu uma travadinha aqui, mas ela voltou. Para falar quais são as ameaças do nosso território, realmente também a questão da BR-319, que ela afeta bem o leito da nascente aqui do Lago do Capanã e está realmente afetando muito a nossa área. Obrigada, Neto. E aí, Isaac, como é que tá por aí? Professora, aqui a gente sofre no nosso território, né? Mas é os invasores em desmatamento de madeira, né? Madeira ilegal. E também sobre as caças também, com exemplo, escondidas. A gente só sabe quando já está saindo já. Né? Às vezes eles entram de noite, né? Quando a gente está no sono da gente, no sono profundo, né? Aí eles é um meio de eles entrarem para invadir nossa área, né? Então a gente é muito afetado por isso, né? Pela invasão de madeira ilegal e a caça do mato que a gente chama pra cá. E também os quilones, quando está seco, para cá que eles dissolvem os bichinhos, né? Os ovos, além de os invasores pegarem os quilones, ainda tiram o ovo deles aí para vender aí. Então, isso daí é um meio de a gente ficar afetado, né? Pelos invasores. E é isso, professor. E aí, gente, eu queria já até pegar o gancho, o que vocês trouxeram, basicamente vocês todos trouxeram de uma forma ou de outra, como que esse aspecto, né, afeta organismos. Mas o afetar organismos, né, o desmatamento, a queimada, aí a coisa do quelônio, a caça, a madeira, ela é aquilo que o Johnny falou mais cedo. Não está afetando só
algo que não tem, né, uma relação de afeto. Os afetos nos afetam. Se eu tenho afeto por algo, se aquilo magoa esse algo que eu tenho afeto, isso vai me afetar. E aí eu estou pegando esse gancho porque eu estava agora, há, sei lá, 8 dias atrás, um pouco mais, talvez, ali na região de Altamira, e estava conversando com uma liderança marinês da reserva extrativista do Rio Xingu, e ela falou o seguinte, qual que é a grande ameaça que ela falou? A grande ameaça que a gente tem aqui é que está perdendo os babaçuais. Os babaçuais estão diminuindo. Mas por quê? Tem vários motivos. Tem desde babaçual que está... os babaçus estão morrendo, a coisa do clima, desmatamento, incêndio. Eu falei, mas por que isso é um problema? Aí ela falou, porque quando o babaçual morre até o sentido da gente ter reserva extrativista, porque eu sou quebradeira de coco babaçu. Não é só o babaçu que morre o meu jeito de ver o mundo, o meu jeito de viver no mundo. Então, é isso que também vocês estão trazendo. Essa ameaça, ela é a ameaça física, pensando no território físico, geográfico, mas ela é simbólica. Ela transforma e muda a forma que você tem de relacionar com o planeta e a forma como você sempre se identificou com esse jeito de ser. Não é, seu Johnny? É isso mesmo, professor Léo. É por isso, pessoal, que eu tenho repetidamente dito algumas frases, e uma delas se relaciona às ameaças vinculadas ao território, né? Eu digo o seguinte, que o lugar onde nós denominamos como nosso próprio mundo, que é o nosso território, não pode se tornar um lugar de insegurança, de violação e de incerteza, porque simplesmente acaba a nossa perspectiva de vida. É no território que a gente nasce, é no território que a gente cresce, é no território que a gente tem família, é no território que a gente aprende a fazer o uso da floresta, né, dos recursos naturais, e é no território que a gente espera ficar velhinho, muitas das vezes. Não é uma obrigação, mas, assim, até um certo ponto, toda a nossa perspectiva de vida e a nossa conexão, o nosso modo de fazer, inclusive, está conectado no território. Eu sei pescar, caçar, quebrar castanha, mas se eu for para a cidade, se eu perder o território e for para a cidade, eu vou ter muita dificuldade de ter um emprego formal, porque toda a base do meu conhecimento está na relação com a natureza. Então, é importante manter o território nesses aspectos. E foi muito bom o que vocês trouxeram, porque, olha, por exemplo, vocês identificam como ameaça a questão do fogo, a extinção dos animais, né, a diminuição da caça, dos quelônios, a grilagem vocês identificam como um potencial ameaça, a contaminação por lixo, a extração ilegal de madeira, e quando a gente olha um aspecto mais estrutural, são basicamente essas mesmas dimensões que vocês percebem no território que a gente também percebe. Por exemplo, o desmatamento a gente classifica como uma das principais ameaças. E como que vem o desmatamento? A expansão da agricultura desordenada, a pecuária, a atividade ilegal de madeira, inclusive essas atividades ela contribuem para o aumento do desmatamento, acelerando, inclusive, os efeitos, né, que a Amazônia vem sofrendo, resultando, inclusive, não só na perca do nosso habitante, né, na redução dos nossos recursos naturais e na liberação, inclusive, de grandes quantidades do que a gente chama de carbono, que a gente vai abordar também em algum momento. A outra ameaça se refere à questão do garimpo ilegal em terras indígenas e unidade de conservação, né, que contaminam não só os nossos rios, mas também traz todos os outros impactos, né, o aumento do uso de droga, o aumento da prostituição infantil, então tem muita questão relacionada ao ponto que vocês trouxeram do garimpo. Mas tem uma ameaça também que a gente identifica, que é a ameaça às mudanças climáticas, que são os efeitos das mudanças climáticas, né, como as secas desordenadas, as cheias severas que a gente enfrenta nos territórios, os incêndios florestais que vocês pontuaram aqui, que é o fogo, né? Ela, sim, representa também esses pontos, uma constante ameaça para as nossas comunidades, não, né, para o contexto amazônico, representa uma ameaça para o nosso bem-estar, né, das nossas populações tradicionais. E essa é uma questão fundamental para a gente refletir, porque se a gente tiver, por outro lado, né, iniciativas positivas de combate à grilagem ilegal, o garimpo ilegal, o desmatamento ilegal, a gente consegue solucionar parte do problema. Mas
se a gente tem o aumento da temperatura consequente desses efeitos aí, a gente não consegue reverter isso bem fácil. E aí, por exemplo, uma seca extrema que vocês têm, quando perde a produção, vocês não são afetados somente naquele ano, como nos anos posteriores também. Aí representa um grande risco. Um outro tipo de ameaça que não foi dito aqui, mas que a gente considera também, são os grandes projetos de infraestrutura e empreendimento. Na região de vocês, né, vocês convivem com isso historicamente, que é a questão da BR-319, né, que são as construções de estradas, os projetos de barragem e de outras infraestruturas que muitas das vezes são pensadas para a nossa região, que afeta o nosso território, sem a nossa participação. E a outra dimensão de ameaças são os conflitos territoriais, a disputa territoriais, a invasão, que a gente chama de grilagem nas nossas terras indígenas e nas reservas extrativistas, elas também representam uma ameaça às nossas comunidades locais, à nossa cultura, porque se a gente perde, como nós já falamos, o território, a gente perde a cultura, e também todo o ecossistema, porque sem o território não tem como manter a paca, não tem como manter a cutia, o tatu, então ou esses bichos vão embora ou eles são predados. E aí, com isso, afeta, por exemplo, diretamente a nossa segurança e a nossa soberania alimentar, né? A nossa segurança alimentar como uma questão fundamental. Sem um território, sem a floresta, como que os bichos vão estar lá? E sem os bichos, como que a gente vai manter nossa base de alimento, que uma das questões são os peixes, né, as caças. Professor. E aí, gente, volta novamente, vocês veem que são coisas concretas. Tudo isso que o Johnny levantou, tudo isso que foi citado por vocês, né, do desmatamento passando pelo garimpo ilegal, da questão de paradigma de modelo de desenvolvimento que tem a ver com as infraestruturas passando pelos territórios em conflito com todas as invasões e as grilagem, tudo isso rebate no clima, e a gente está vendo isso, essa loucura que está sendo, e que foi, por exemplo, a seca do ano passado, né? Mas rebate na desestruturação, muitas vezes, de um saber ancestral, de um jeito de viver. E o drama, gente, isso eu coloco para mim assim como uma ameaça que está meio que cruzando todas essas, convencer os povos da floresta de que o modelo que está sendo pensado de fora e que não respeita a floresta, nem os povos da floresta, é o melhor modelo. Quando a própria população que está na floresta, né, por meio de convencimento, por meio de propaganda, de marketing, de pregação das mais variadas formas, pregações políticas, pregações religiosas, pregações das mais variadas, quando elas são convencidas de que o seu modelo de vida, que a sua ancestralidade, que o seu jeito de ser não é o que não significa o que de fato significa, aí é uma cunha que entra no território e vai comendo por dentro. O Johnny citou um exemplo da droga. Quando a droga chega, ela faz isso muitas vezes, seu Johnny. E tem uma questão aí, sempre conectando com o que era o território anteriormente e os impactos que eles têm hoje, é que, por exemplo, na década de 60, quando é pensado o modelo de expansão do desenvolvimento para a Amazônia, que era entregar para não entregar, esse era o conceito de desenvolvimento, né, que vem do Sul e do Sudeste. E lá nós já estávamos, nossos pais já estávamos, a gente já vivia décadas, inclusive, nesse território. Mas uma das frases que fica marcada, essa época, da década de 60, é a década também da ditadura militar, e tinha uma charge do governo, um chamamento que dizia, olha, nós precisamos derrubar a floresta inativa e improdutiva para introduzir na Amazônia novas formas de desenvolvimento, que era levar o plantio de eucalipto, né, de celulose, e aí levar o agronegócio, a pecuária na região que era pensada. Então, era sempre esse modelo de fora para dentro. E como que está hoje, né, a questão das ameaças no território? A gente vive hoje com um discurso que muda o discurso, mas a intenção é a mesma. Por exemplo, hoje tem muito discurso de desenvolver a bioeconomia na Amazônia, né, que está diretamente ligado à questão dos recursos naturais. E onde que estão os recursos naturais? Nos territórios tradicionais. Né? E como que as populações estão incluídas nesse debate? Muitas delas nem sabem como que isso está sendo discutido. Então, uma das questões fundamentais que a gente defende o poder econômico, por exemplo, não pode olhar a floresta somente com o olhar de lucro financeiro.
tem que envolver as comunidades, tem que valorizar o território, tem que respeitar o meio ambiente, porque sem isso, a floresta vai acabar, o território vai deixar de existir, e quando isso acontecer, não vão ser só impactadas as comunidades tradicionais locais do território, povos indígenas, quilombolas e extrativistas, vão ser impactadas toda a sociedade, né? Então, é uma questão para a gente refletir também ligada ao tema de hoje. E isso, assim, como o Johnny falou, estava lá na década de 60, de 70, mas hoje, na capa do UOL, que é um portal importante de notícia, tinha uma entrevista com o governador do Mato Grosso, e o governador do Mato Grosso dizendo que esse trem de que a floresta tem valor, a floresta de pé tem valor econômico, é uma mentira e que isso não deveria nem ser considerado. Ele falou isso hoje numa entrevista. Então, a questão do território, gente, ela passa necessariamente por fortalecer essa identidade local, reconectar-se com a essência de cada um de vocês, povos da floresta, mas também convencimento não só simbólico, emocional, mas também informacional, com números sobre a importância e o efeito da floresta de pé ou o efeito dela ser destruída, e embate político. Uma das ameaças do território, e não é nem aqui a gente vai entrar, mas eu vou passar essa para o Johnny, mas uma das questões fundamentais é quem são os nossos representantes. Precisamos de ter representantes nos espaços de disputa política também. Deputados, senadores, governadores, vereadores. Esse ano tem eleição. Saber colocar os representantes que também façam defesa, porque a fala do governador do Mato Grosso hoje foi de fala de ataque, uma coisa que vem dos anos 60 e segue acontecendo. Precisamos de ter contraponto político. Também temos que convencer corações. Essa imagem diz muito. Olha a cara do moço olhando para um rio seco. Isso é triste. Mas a gente precisa ir além. A gente precisa ter força política. Johnny? É isso mesmo, Léo. Olha, tem uma questão, a gente vem discutindo, inclusive, como que a gente garante a segurança e a governança territorial. E uma das grandes dificuldades que a gente percebe é, inclusive, na estrutura que o Estado tem para garantir os territórios, porque, na verdade, as estruturas elas sempre foram construídas para favorecer quem explora né, as comunidades tradicionais. Aí, para você ter ideia, talvez valha a pena vocês pesquisar depois, o Estatuto da Terra, que é a primeira legislação que nós temos no país, que olha essa questão da intenção da reforma agrária, mas, na verdade, tem muitas contradições. E lá tinha um caboclo, em 1850, um senador chamado Costa Ferreira, Cosmo Ferreira, do Maranhão, que ele dizia o seguinte: olha, lá nas nossas terras tem muita, quer dizer, lá nas nossas bandas tem muita terra, porém elas estão empestadas de gentis, e isso faz com que a gente tenha um entrave no desenvolvimento. Aqueles que têm coragem, e aí para vocês terem uma ideia, quem era gentis que eles classificavam? Os descendentes, né, de escravos, ou as pessoas que viviam escravizados, ou os indígenas. E eles diziam, aqueles que têm coragem, ou seja, aqueles que matam negros e índios, conseguem ter um desenvolvimento. Aí a gente pega isso lá, né, numa época que nós não éramos nem nascidos, muitos dos nossos avós também não, e a gente vem para o tempo de hoje, a gente vê discurso, como até recente a gente viu, que tem que passar a boiada no território, né, de que são os indígenas que tocam fogo no Pantanal, na Amazônia. Então tem um discurso muito racista, né, que está dentro de uma estrutura. E isso traz consequências diretas, né, para o nosso território. E aí a importância do que o professor instiga aqui. Quem, pessoal, oprime o direito das comunidades não vai o defender em algum momento porque sonhou que é importante defender a comunidade tradicional. Por isso é importante ter uma consciência política de classe, de saber que o nosso território ele é alvo de disputa constante e que dentro dessa disputa tem um poder opressor que quer cada vez mais nos invisibilizar e que a gente, para ter uma defesa, depende muito da nossa organização, da nossa forma de planejar a defesa desse território, mas também tem uma questão importante que é quem a gente elege como nosso representante. Nós, evidentemente, se a gente elege pessoas que são contrários aos nossos pensamentos e querer, inclusive, ocupar os nossos territórios, certamente nós vamos continuar tendo muitas ameaças.
Aí, por isso que agora nós vamos ter um processo eleitoral, por exemplo, municipal. Não se engane pelo abraço na camisa branca, sujando a camisa de vocês ou a blusa. É preciso saber quem, de fato, representa e que tem o interesse de levar essa luta que nós defendemos dentro desses outros espaços. Porque isso é o que vai dizer o modelo de desenvolvimento. E, gente, é olhar, porque, assim, é muito comum, né, na eleição para vereador, você escolher aquele cara porque ele foi seu amigo de infância, ou porque é um parente, mas qual é o partido desse cara? Qual é a defesa de programa do partido desse cara? Você vai votar numa pessoa do PL para pegar, ou do Partido Novo, que são partidos que defendem, sim, que tem que passar a boiada, que tem que privatizar, que tem que. Não existe esse trem de terra pública ou terra coletiva, o que tem que ter é a presença, o Estado tem que deixar de existir, o que quer dizer deixar de existir política pública, e você vai ter um modelo excludente de desenvolvimento, onde alguns ganham bilhões, e a maioria passa fome. E aí a crise climática, ela é causa e consequência disso daí, porque se você não tem segurança territorial, legal, você não tem garantia, e aí você, até por falta de oportunidade, acaba entrando num ilícito, isso acontece no território, infelizmente. Você aumenta o desmatamento e aumenta a crise. E, por outro lado, se você não tem essa força comunitária, e chegam de fora, e com esse modelo que partidos como o PL e o Novo defendem, por exemplo, que é o inverso do que os povos da floresta teriam como valor. Isso implica em mais chegada de gado, mais chegada de soja, e a coisa da fronteira agrícola, mais garimpo, mais mineração, o que vai, de fato, voltar e liberar mais gás de efeito estufa, aumentar mais o calor, deixar mais irregular o tempo, você não saber que hora que vai chover para você plantar a sua macaxeira. Então, essas coisas estão correlacionadas demais. A política da vereança, ela se dialoga com o derretimento de geleira, porque se você desmata na Amazônia, é mais árvore que está deixando de puxar gás de efeito estufa, e aquela lenha que está virando gás de efeito estufa, ou está virando fogo, ou está virando qualquer coisa do gênero, o que aumenta ainda mais esse ciclo extremamente nefasto. Então, vocês veem, as decisões de embate, de enfrentamento, de decisão de escolha e modelo de vida, modelo de desenvolvimento, elas acontecem na base, numa disputa política diária, desde o conselho gestor da sua unidade, mas passando pelo Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Contas Públicas, até chegar em Brasília. E isso é muito sério. O Johnny, enquanto estudante de Direito, pode falar isso com muito mais categoria do que eu. É isso mesmo, Léo. E a gente fala aqui, como que a gente reverte, então, essa ameaça? E nessa reversão tem 3 questões que são fundamentais. Uma delas é a mudança de pensamento, lógico, da sociedade. A gente precisa entender, por exemplo, quanto sociedade, aí quando a gente fala sociedade, incluímos todos nós também, povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, nós precisamos entender que esses recursos que nós temos em alguns lugares ainda em abundância, mas eles são finitos, eles podem acabar. E a diminuição dele impacta diretamente a nossa vida e tem consequências, né, para todo o planeta. Tem uma outra mudança que é dos setores econômicos. Tem que parar de olhar o território apenas como oportunidade de lucro financeira, porque, né, o agravamento, aí, a destruição dos recursos naturais da floresta, das águas, dos territórios, isso tem um impacto global, inclusive, e consequência direta, porque incentiva e aumenta, né, o efeito das crises climáticas. E tem que ter, fundamentalmente, também uma mudança de percepção do Estado brasileiro. E aí eu falo Estado, o ente federativo a nível federal, o governo estadual, mas também os governos municipais. E dentro dessa questão promover políticas públicas que olhe e valorize o território, que valorize o modo de vida da comunidade, que potencialize as economias da sociobiodiversidade, porque senão a gente só vai ter aí o que a gente chama de uma bola de neve, ou a gente pode colocar aqui um banzeiro, né, no lago, que ele vai aumentando a partir da distância que vai se criando dentro dessa questão. Então, é fundamental ter essa dimensão, né, para saber quais são todos os impactos. E falando das crises climáticas, a gente entende que as crises climáticas ela tem
efeitos assim devastadores nas nossas vidas, né, dos povos e comunidades tradicionais. Primeiro, porque nós dependemos diretamente dos recursos naturais. E a diminuição desses recursos naturais afeta a nossa subsistência, como nós já falamos anteriormente, afeta a nossa relação cultural e tem as consequências, inclusive, dessas escassez de alimento, da perda do território, a deteriorização da saúde, que nós já falamos aqui. E também entendemos que as crises climáticas, ela afetam o nosso conhecimento tradicional ancestral. Uma relação disso, por exemplo, a gente pode conectar com a relação do fogo. O fogo, ele sempre foi usado pelas comunidades tradicionais. Só que hoje, com o aumento da temperatura, inclusive da estiagem do verão, a gente tocar fogo no roçado hoje passou a ser consideravelmente um risco, porque a gente não consegue mais controlar, né, o fogo. E aí, por isso que, inclusive, é preciso que as comunidades pensem em como fazer o uso e o manejo do fogo, considerando também o agravamento desses efeitos que a gente tem, né, das mudanças climáticas. E para fechar esse ponto, professor, o que a gente observa hoje? É que, por um lado, a gente tem hoje os efeitos, claro, das crises climáticas que as comunidades associam, a seca, por exemplo, ou o calor intenso, a cheia severa de regulamento aí do volume de chuva, mas a gente tem uma outra ameaça que é também a ausência de políticas públicas ou a má oferta de política pública. E, de um outro lado, como se não bastasse, a gente ainda tem aquela ameaça física, que é o garimpo, que é a extração ilegal de madeira, que é as ameaças às lideranças. Então, quando a gente coloca tudo isso, nós podemos presumir de que os efeitos das crises climáticas associados a uma ausência de políticas públicas e uma má governança do território, uma opressão e uma violação de direitos, coloca essas comunidades numa extrema vulnerabilidade, né, quando a gente classifica aí de uma vulnerabilidade socioambiental. É completamente incerto o nosso futuro se a gente não resolver essas questões. E aí, para isso, tem 5 pontos que a gente classifica como questões oportunas que pode ser colocado para reverter isso. Combater a economia da destruição, que entra tudo isso que vocês falaram, desmatamento, queimada, mineração. Trazer uma maior governança e uma gestão do território, a governança do território e a gestão não pode ficar só pelas comunidades tradicionais, o Estado tem uma corresponsabilidade e tem que se fazer presente. A gente precisa pensar em outros modelos de desenvolvimento que não seja só a soja, o gado ou o garimpo ilegal, então é importante pensar nisso também. A gente precisa pensar em como que a gente fortalece nossas organizações no território, e a gente precisa pensar em como que a gente promove políticas públicas que possam, de fato, chegar no território e garantir o nosso direito e também a nossa segurança de vida. Beltazan, você levantou a mão? Beltazan, você abaixou a mão? Mudou de ideia, moço? Tô achando que foi sem querer, Léo. Mas quando vocês quiserem falar, pessoal, pode levantar a mão ou falar aqui no chat. Eu quero dar o meu pitaco e aí vocês fiquem à vontade. Ou até mesmo interromper o professor entre um tema e outro. Pode abrir o microfone e falar, professor, tem uma pergunta, tem uma dúvida, e a gente vai dialogando, tá bom? Por favor. E, gente, essa questão eu deixei, à medida que o Johnny foi falando nessa imagem, porque ela traz exatamente o sumo da coisa, que é esse modelo predatório de tirar, extrair, lucrar e deixar um rastro de destruição que impacta quem fica naquele local e que impacta tudo o que diz respeito àquele local, adoece a água, o rio, mas adoece a vista, adoece a imagem, adoece a relação muda. Imagina você numa relação com um rio que você sabe que está contaminado com mercúrio, um rio que te acolheu, que é o seu rio. Eu falo pelo exemplo do Rio Doce, nas minhas Minas Gerais, que é o rio onde o Ailton Krenak mora, e aquele rio que sempre foi, ele tinha um nome para os Krenak, o Atu, que sempre foi um ente, um ser, fazia parte da vida, está doente. E você entrar nele, você sai contaminado de mercúrio, você comer um peixe dele,
você sai contaminado de mercúrio. Olha como é que muda essa relação por causa de uma decisão de desenvolvimento alucinada, de lucro em tempo imediato. E isso vai rebater nas outras coisas todas, né? Inclusive, como o Johnny disse, que relaciona com o clima, com incêndio florestal, com perda de área, de biodiversidade, perda de imaginário, perda de saúde mental, né? Isso é tudo muito dramático. Mas a gente sabe que existem caminhos de alternativa e resistência, e a gente sabe que essas ameaças são um problema, mas a gente não olha para elas como um aspecto derrotista, a gente olha para elas como um aspecto altivo de pensar alternativas. E aí eu pergunto para vocês, nós perguntamos para vocês, como é que vocês visualizam as alternativas para todo esse conjunto de ameaça que vocês elencaram e que a gente dialogou aqui? O que vocês têm a dizer sobre isso? O que são as alternativas que a gente tem hoje para enfrentar esses dramas todos? Missinho, por favor. Professor, boa noite. Eu tenho uma pergunta, na verdade, aqui, tipo assim, na verdade, as pessoas, que tem muitas pessoas, né, principalmente aqui no Rio, onde eu moro, aqui, não só no Rio, mas no Rio Amazonas também, que vai da consciência da pessoa, né, na verdade. Aqueles que têm consciência, realmente, tipo assim, joga o lixo no rio, né, tem muitos que não, já tem a consciência de não, eu não vou jogar o lixo no rio, que tipo, é uma poluição muito, muito grave, né, hoje em dia, não só aqui no Rio Amazonas, mas em outros rios também. E o que eu queria falar era isso. Muito bom. Quer falar, Johnny? É importante, eu acho que nós já abordamos esses aspectos quando nós falamos daquela mudança de pensamento, né, da sociedade, de mostrar que, de perceber que os recursos eles são finitos, eles podem acabar. E a outra é essa de consciência, né, cada um fazer sua parte. A gente sempre diz que uma das questões do protagonismo é a inquietação, é a querência, por outro lado, né, do verbo querer, que assim é querer a transformação. Então, se hoje a gente sente um impacto, primeiro que a gente tem que pensar como que eu posso agir para mudar, fazer diferente, né? Mudar essa realidade que hoje eu sinto impactado. E a outra é como que eu influencio as pessoas, inclusive, para também mudar. Então, essa questão é importante. E dentro de um aspecto mais amplo é como que eu me organizo para também influenciar outros atores, porque eu posso ter minha comunidade consciente ali de que, para manter o meu território, de que jogar lixo vai afetar ali o rio, que é muitas das vezes de onde eu tenho água, mas, por outro lado, eu com toda essa consciência, se eu tenho uma estrutura de Estado, uma política pública que não me assegura o meu direito, ou se eu tenho um vereador que quer estar criando legislações lá que vão afetar meu território, eu vou continuar tendo um impacto, eu vou continuar tendo a insegurança. Então, é importante a gente pensar em como que eu posso fazer a transformação quanto pessoa, quanto que eu posso fazer a transformação quanto coletivo de pessoas, que aí é a organização, e como que eu influencio outros atores, que aí é como que eu me organizo para também fazer, mostrar para esses outros atores que aquele modelo, por exemplo, de política pública pode impactar diretamente no território. E aí, Missinho, até pegando esse gancho, e assim, entendendo que as pessoas são diferentes, os tempos das pessoas são diferentes, e as formas de acessar as pessoas são diferentes. Isso é um ponto importante quando vocês pensam em educomunicação. Cada um aprende de um jeito. Tem gente que aprende escutando, tem gente que aprende colocando a mão nas coisas, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende mexendo no corpo. E aí, tem gente que aprende no combate, tem gente que aprende no afeto. Eu vou pegar um exemplo, quando a gente traz aqui dessas coisas de alternativas, uma coisa que me chamou muito a atenção,
Aqui até tem uma fala que o Johnny anotou aqui, que eu achei importante, né? A preservação da Amazônia e o combate do desmatamento são essenciais para manter essas funções ecológicas vitais. Proteger a Amazônia não é apenas importante para a região em si, mas também para o equilíbrio climático global. Essa frase, quem é pessoa que está conectado com esse tipo de informação, toca. Para outros, não. Para outros é outro tipo de toque. E aí eu vou pegar um exemplo aqui, eu volto nessas slides daqui a pouco, mas eu queria trazer esse daqui, o do manejo. Eu estava conversando com o Curió, lá da Resex do Médio Juruá, e ele falou o seguinte: o manejo ele foi muito importante ali na região para mudar a relação das pessoas de organização, de cuidado dos lagos, de proteção, fiscalização, uma adesão muito grande. Mas eles começaram fazendo o pagamento assim. Uma família manejava, daí depois, quando fazia o rateio do manejo, pegava esse dinheiro e dividia por família, e pagava para o homem da família. Depois eles viram que não fazia sentido isso, porque às vezes na família você tinha o homem que trabalhou, a mulher que trabalhou e o jovem que trabalhou. E aí eles começaram a mudar o rateio para cada um receber de acordo com o que trabalhou, e cada um recebeu o seu. O menino recebe, ou a menina, a mulher recebe, o homem recebe, e isso gerou uma nova posição de convencimento da importância daquilo, porque aí o camarada passou a ter autonomia. Então, para alguns, por meio de uma mudança concreta no seu bolso, para outros, por meio de uma consciência de política e de luta, de combate. Para outros, é simplesmente perceber, nossa, esse lixo que eu estou jogando na água está entrando na barriga de um boto, e abrir o boto e ver o boto boiando ali porque ele comeu um plástico é muito triste. Então a gente tem que olhar, e por isso alternativas e resistência, as variadas formas de convencimento, porque cada um vai ser convencido de um jeito, Missinho. Não é, seu Johnny? Voltei aqui. É isso mesmo, Léo. E nesse aspecto das economias, por exemplo, como alternativa, né, o que a gente chama de economias da sociobiodiversidade, por exemplo, primeiro uma visão de desenvolvimento que olha e compreende o aspecto que a gente vive. O nosso modo de vida, e inclusive a nossa relação econômica, ela não se dá, por exemplo, só na pesca, ou só na borracha, ou só na castanha. O conjunto dessas atividades é que soma a nossa fonte econômica, digamos assim. Então, a gente acredita que as economias da sociobiodiversidade, por exemplo, ela desempenha um papel fundamental no Brasil, especialmente para essas populações tradicionais, né, que somos nós, indígena, extrativista, quilombola, ribeirinho, porque ela leva em consideração a diversidade dos recursos naturais, que a gente chama de diversidade biológica, ela traz uma relação cultural, que é o nosso modo de fazer, de conviver com a floresta, e ela também traz uma relação ambiental, ecossistema. Quando a gente faz, por exemplo, o manejo do pirarucu, ou a extração da borracha, nós estamos prestando primeiro um serviço ambiental, né, porque a gente está ajudando a manter a floresta, e manter a floresta significa que nós vamos mitigar ali a redução, os efeitos das crises climáticas, e ela também tem toda uma preservação dos recursos naturais, então, que está ali ao seu redor. Então, por exemplo, quando a gente faz a extrativismo de uma castanheira, da castanha, por exemplo, manter a floresta em pé, a castanheira em pé, ela está trazendo todo esse contexto que a gente abordou aqui. Então, é fundamental a gente pensar também no manejo como uma possível alternativa, não só do modo de se organizar, mas também uma alternativa para manter os recursos naturais e, consequentemente, diminuindo os efeitos que hoje a gente sofre pelas mudanças climáticas. E aí, gente, isso vai rebater nesse aspecto todo que o Johnny trouxe. Não é só... Esse é o grande pulo do gato. A gente, nesses outros modelos de desenvolvimento, é uma relação utilitária. O sujeito olha ali, aquela madeira toda, ele vê lenha para ele poder, ou móvel, mas ele não está vendo as outras relações ecológicas. O modo de vida de quem defendeu lá atrás, na figura daquele coletivo que estava em torno de Chico Mendes, uma terra coletiva, porque não faz sentido separar em gleba que nem o INCRA fazia, porque a relação é uma relação orgânica e harmônica com a floresta.
isso afeta o modo de vida de vocês e afeta uma revolução no pensamento desse capitalismo tardio que a gente vive. A gente está falando de uma alternativa de vida e que é muito menos predatória e que olha para o modelo como um todo. É o manejo que maneja recurso, que maneja, mas que protege. É um manejo que dá renda e dignidade, mas que mantém a floresta, que permite o circuito do carbono, que permite todo o fluxo energético. E isso é o que a gente não está tendo, como decisões de transformar a parte do cerrado em pasto, de invadir a Amazônia para garimpo, para grilagem ou qualquer coisa do gênero. É uma resistência ideológica também, é um modelo muito diferente que precisa ser exaltado. Diz aí, Johnny. Léo, e desses impactos que muitas das vezes a gente não percebe a olho nu ou no dia a dia, mas, por exemplo, em dados estatísticos, comprovam que, por exemplo, um território tradicional, tem pesquisa do MapBioma e também de outras organizações aqui do IPAM, que mostra que dentro de uma reserva extrativista ou de uma terra indígena, a temperatura é até 6 graus a menos, né? Então, essa é uma questão importante. Aí, quando a gente associa, por exemplo, as ameaças que vocês trazem, por exemplo, o desmatamento, nos últimos 30 anos, nós perdemos quase 40 milhões de hectares de floresta na Amazônia. Aí a gente pega um dado científico, por exemplo, que a diminuição de corpos d'água comprova, inclusive o IPAM tem um estudo que mostra isso também, que a gente já perdeu na Amazônia quase 35% do nosso corpo d'água. Ou seja, se vocês não sentem hoje a escassez de água, inclusive para a gente beber aí, mas uma hora vão sentir, porque mostra que, inclusive, essa diminuição de recursos hídricos está principalmente no sul do Amazonas e na área de influência aí da BR. Ou seja, é um risco que a gente está sofrendo iminente, muitas das vezes a gente não tem noção disso porque não chegou no nosso território, mas se a gente pega, por exemplo, nessa mesma região de vocês, na 319, na 317, que é ali que liga Rio Branco à Boca do Acre, o território Apurinã ali, que fica no meio da BR, ele já perdeu quase 80% da sua água, ou seja, já não tem água. O território ele continua preservado, conservado, mas a sua área, onde está as nascentes, todas já viraram fazenda, e se não tem as nascentes, o rio naturalmente morre, né? E vocês veem, gente, essa coisa que o Johnny disse, né? Eu, sem estar com o termômetro no bolso, andando ali no Amapá, indo em direção, ali na Perimetral Norte, a gente estava indo em direção à terra indígena Wayampi. Eu lembro na pele. Na hora que a gente entrou na terra indígena Wayampi, eu senti o meu corpo mais fresco. Eu senti isso na pele. E isso é medido não só pela minha pele, quem vai nos lugares sabe, mas os cientistas também estão vendo isso. E aí entra, olha como é que essas questões são tão malucas, né? A gente tem que contar com algumas alternativas de resistência que são locais, o exemplo do manejo, o exemplo da comunicação, mas outros, em alguns casos, o Johnny citou aqui, poxa, a gente sempre usou a coivara, né? O fogo era parte do nosso roçado, mas agora com a Amazônia mais seca em alguns lugares, tentar fazer a coivara pode ser perigoso. E aí a gente tem que dar escala. De novo, olha como é que as coisas se misturam. A gente precisa contar com parcerias políticas, governamentais, como, por exemplo, esse pessoal do Preve Fogo, do manejo integrado do fogo. Gente, se a gente está pensando em alternativas e resistência, a gente tem que olhar primeiro para esse grande tecido social que está na base, mas vamos de novo olhar para o território. O território é mais do que a terra. Eles são as relações, ele é o símbolo, ele é a cultura, mas também são as relações. Vocês já pararam para refletir no território onde vocês vivem, quais são as instituições que estão presentes? Porque olhar essas instituições é importante para vocês verem quais são potenciais aliados e quais são potenciais adversários. E se juntar força com os aliados, para poder, inclusive, fazer um bolsão de proteção contra os adversários. No caso aí dos fogos que se perdem controle, ter esse aliado, que é esse coletivo aí do ICMBio, do Preve Fogo, dessa turma, como próximos, é estratégico, mas eles não são os únicos. O pessoal dos CRAS, o pessoal dos conselhos municipais, quando são atuantes,
as instituições da sociedade civil não organizada, das ONGs, quem são os aliados de vocês? Se a gente está olhando para o território, a gente tem que olhar, inclusive, para esse território, esse tecido social construído, né? Johnny, quer arrematar, meu camarada? É isso mesmo, Léo. Só sobre esse último ponto que você pegou sobre o manejo integrado do fogo, primeiro dizer que o Brasil, até 2017, aprovou uma lei que ela fala sobre, né, os cuidados do manejo integrado do fogo, justamente pensando nessa questão que nós tínhamos ano a ano proporcional ao aumento, né, do fogo desordenado. E quais são os benefícios? A gente classifica, uma vez o manejo integrado do fogo, basicamente em três, né, grandes macros benefícios aí. O primeiro que ele inclui a redução do risco de incêndio descontrolado, quando a gente tem um manejo integrado do fogo, né? Ao reduzir essa quantidade de material que a gente chama de combustível fóssil no solo, o manejo integrado do fogo ele pode ajudar a prevenir, então, esses grandes incêndios. A outra questão é que ele traz a promoção da biodiversidade, né? Quando a gente mantém ali os recursos naturais, o uso controlado do fogo pode beneficiar, inclusive, algumas espécies que estão dentro desses territórios. E o aspecto que é a manutenção das paisagens, né? Então, se a gente tem um manejo controlado, a gente ajuda a manter as nossas paisagens aí, que nada mais é do que as nossas florestas, né? Naturais. Então, são algumas questões que são importantes quando a gente pensa o manejo integrado do fogo, como um benefício. E de novo, gente, se hoje tem essa perspectiva, essa possibilidade, é porque tem perspectivas e possibilidades de alianças e aliados. Vamos olhar para o nosso território para além do concreto físico. Vamos olhar para o nosso território para esse aspecto ancestral que o Johnny falou, para esse aspecto relacional com os seres da floresta, inclusive com os seres encantados, porque isso faz parte. Mas vamos olhar também com o mapa institucional. Quais são as instituições que estão ali? Vamos mapear isso. Vamos tornar o nosso território acolchoado, protegido, tanto ideologicamente, simbolicamente, quanto concretamente e quanto politicamente, relacionalmente. O exemplo do manejo integrado do fogo é um exemplo. Existem outros, às vezes a gente não sabe. A Angleice trouxe que a própria figura da RDS, que é um ente político, porque foi criado, é um espaço diferenciado de administração, serve como um grande potencial de proteção ali da 319. Um outro aspecto que é muito importante, olhando aí a gestão dos nossos territórios, é o que a gente chama da gestão integrada do nosso território. Eu posso ter uma consciência política, entender que a minha terra indígena é importante, mas eu preciso entender também que outros territórios, assim como as reservas extrativistas, também são importantes. É aquilo que nós começamos a falar, é defender o território como um todo, fazer o uso ou a gestão integrada como um todo. E nessa questão tem um aspecto que é fundamental a gente pensar politicamente, dentro de uma consciência política, de que os impactos que hoje afetam o meu vizinho, que pode ser uma comunidade tradicional ou um povo indígena, uma hora pode me afetar também. Portanto, é importante que a gente, ao perceber que o nosso vizinho está com o seu território ameaçado, a gente faça a defesa daquele território, porque uma hora também vai ser o nosso território que vai estar ameaçado e a gente vai precisar da ajuda dos nossos parentes vizinhos. Então, é importante a gente pensar nessa unidade de luta como um todo, sem diferir o que é indígena ou quem é extrativista, claro, respeitando sempre seus modos de vida e a cultura de cada povo, mas numa luta ela é uma única só, né, que é contra, inclusive, as grandes ameaças que hoje afetam diferentes territórios, seja indígena, quilombola, ou, no nosso caso, extrativistas aí na região. E aí, gente, para a gente começar a caminhar para os nossos fechamentos, né? Bom, os jovens, só voltando, essa coisa dos manejos, né? Gente, de novo, eu insisto nisso, o Johnny falou isso muito, mas eu acho que a gente tem que bater nessa tecla. O manejo, ele é um modelo de desenvolvimento muito diferente, porque ele deixa de ser essa predou, tirou, lucrou, vendeu e deixou o rastro. É quase que a gente tem uma ética para quem não é mais da época de vocês, mas há um tempo atrás era muito comum os filmes de faroeste, né? O que era a ideia do faroeste? O sujeito ia avançando na direção do leste para o oeste, ali do território dos Estados Unidos,
ia varrendo tudo, matando, pegando, extraindo e tal. Só que tem uma hora que acaba o Oeste, porque tem limite. E a gente chegou nesse ambiente. Naquela época não tinha limite. O Velho Oeste era um espaço interminável. Hoje não podemos trabalhar com a ética do Velho Oeste, que chegou, pegou no lugar, extraiu, foi embora, deixou para trás. A gente está na ética da astronave. O planeta ele está pequeno para a quantidade de gente. E o manejo, ele maneja, ele faz uma visão integral e que integra, inclusive, a cultura, a tradição, o simbólico, o afeto. E aí entra, gente, esse é o grande questão. Como é que é vocês nessa história? O que vocês, jovens amazônicos de territórios protegidos, podem fazer para contribuir com a luta contra essas ameaças? Que lugar os jovens estão ocupando nesse contexto? Qual a importância dessa geração antes do potencial ponto de não retorno ecológico? Como a atuação dos jovens pode fazer diferença, seja na mídia, seja na comunidade? O que vocês têm a dizer sobre isso? É com vocês. Professor, eu acho que assim, nós jovens, hoje em dia, tem muitos que não tá nem aí, mas eu creio que para mim, que tipo assim, é nós se organizar, né? Botar para cima das pessoas que para tentar mais amenizar mais. Eu creio que é isso. Para mim, né? Assim, na minha opinião, né? Sim, é uma luta de convencimento, né, Missinho? Não é trivial mesmo, não. Beltazan? Sim, é verdade. Beltazan, eu quero te escutar, Beltazan. Você toda hora levanta a mão, eu até agora não escutei sua voz, moço, estou doido para te escutar. Você está no mudo, Beltazan, ou pelo menos não estou te escutando. Tá mudo, Beltazan. Talvez não esteja ativado. Pode escrever aqui também, Beltazan. É verdade. Quem não puder ou não quiser falar, pode escrever qual que é a importância dos jovens nessa luta aí que a gente está falando. Quando o professor perguntou das formas de resistência, ninguém falou eu sou a resistência, né? Eu fiquei pensando nisso. Porque a gente sempre pensa em outras coisas. A gente pensa no que o governo está fazendo pela gente, no que a associação está fazendo, mas vocês aqui, essa hora da noite, falando sobre o território, não são a resistência também? Queria que vocês pensassem um pouquinho nisso, como jovens. Fala, Isaac. Professora, nós jovens, nós temos que ajudar a cuidar da nossa área também, ajudar nossos representantes, né? Como numa fiscalização, né? Tipo, como que eu posso dizer? Uma invasão, né? A gente tira foto ou gravar um vídeo, né? E chegar até nosso representante a mostrar para ele. Nem todo tempo nosso representante vai estar lá na hora dos invasores, né? Mas nós jovens, estando lá, a gente pode fazer um vídeo, tirar uma foto, e quando o nosso representante chegar, a gente colaborar com ele, né? Dando essas informações para ele. É isso. Maravilha, Isaac. E, bom, eu acho que, eu não sei se tem outra mão que levantou aí. Angleice, por favor, Angleice. Tenho medo de falar demais aí, não deixar os outros falarem também. Fale. Fique à vontade, Angleice. Acredito que nós somos, né? As pessoas que moram nos territórios, eles são as principais ali, os seres de resistência, né? São eles que fazem esse protagonismo de proteger ali os seus lugares, né? Eu trabalho na escola, como já falei aqui, e eu trago para dentro da escola essa importância, né, da sustentabilidade, a importância de conscientização, a importância do povo,
da cultura, a importância ali de todos os recursos naturais que a gente tem, porque logo que eu vim estudar na cidade, tipo, eu tinha vergonha do que eu tinha no interior, para mim, sei lá, era uma vergonha, as pessoas faziam bullying e tal, e eu não vi o valor disso, não vi a riqueza que isso tem, né? E hoje em dia eu consigo voltar para minha comunidade e mostrar para eles o valor, né? Que somos extremamente ricos e que a gente é a resistência ali, né? A gente está fazendo o nosso papel e é muito importante que a gente consiga ter essa consciência. Gleice, eu quero pegar esse gancho, porque, de novo, e eu quero avançar, porque são 9h30, eu sei que vocês têm que ir até às 10. Olha, uma das questões fundamentais para a gente discutir território, o Johnny tocou nessa tecla, eu também falei um pouco, é essa questão da identidade. Aqui, essa imagem, jovens protagonistas lá na reserva extrativista Marinho do Sul, o foco fundamental foi identidade, arte marajoara. Aqui, essas imagens dos encontros dos jovens lá na Floresta Nacional de Tefé. O Johnny foi um desses jovens lá atrás, esse grupo existe até hoje. E o foco sempre foi trazer não só conhecimento sobre o que é o SNUC, como é que funciona um conselho gestor, mas trazer como que a gente representa isso por meio de imagens, de desenho, de poesia, de música. Como é que a gente consegue fazer desse espaço algo que nos afeta, que chega no nosso coração, que nos dê força identitária, que valoriza o nosso jeito de ser. Gente, é importante a gente ter acesso ao mesmo digital. Estamos conversando aí, cada um no canto. Mas, se não tiver filtro, a gente é bombardeado com um modelo de ser no mundo. Quem disse que o jeito europeu de ser é o jeito certo? Mas quando todo mundo fala, eu quero, nossa, aqui na Europa, os europeus, nossa, como assim, eles são muito culturais. Brasileiro é um problema. Aonde? Desde quando? Se quem começou com essa lógica de colonizar lugares, almas, mentes, foi exatamente esse modelo de pensamento que veio lá dessa Europa, disse que a gente não pode confiar no nosso processo de reconhecimento da própria força, da força que tem na sua cultura, na sua tradição, no jeito que é o seu DNA, os seus cabelos, a sua pele, os seus órgãos, a forma que você vê no mundo. Isso é riqueza. Quando a gente transforma tudo numa grande plantação de batata, qualquer praga de batata gera fome. Isso é monocultura. O mundo é diverso. Quando a gente reconhece essa diversidade do mundo, a gente valoriza a nossa contribuição nessa diversidade. O universo é feito por muitos versos, cada verso importa. Quando a gente adquire um verso, uma forma de ver o mundo, a gente torna o universo mais fraco. Então, para mim, essas questões que o Johnny vai abordar das slides, para mim, é fundamental reconhecer a força do povo na conversa, é autoutilizar, a partir daí criar toda a resistência às alianças e tudo mais. Johnny? É isso mesmo, professor. Eu gostaria que você na cidade anterior, só para mim botar aqui como perspectiva que eu acho que primeiro, essa imagem aqui é de fevereiro desse ano. Então, depois de 13 anos, o jovem continua se organizando no território, para a Floresta Nacional de Tefé, e nesse encontro aqui, tinha 283 jovens. Então, para vocês verem até você, e desde 2012, quando a gente teve o primeiro processo, né, professor? A gente não tem um projeto institucional apoiado. Todo o processo de mobilização e organização é feito desde mesmo. E hoje, esse processo organizativo começou em 2010, em 2011, na região de Seleções. Tem pessoas que eu hoje procuro, algo importante de realização do movimento social, CNS, tem pessoas como a Marquise Moraes, que é uma jovem extrativista do Pará, que eu já fiz presidente da CNS, e tem pessoas como a Cátia Santos, que eu acho que você conhece também, a minha esposa, que é comunicadora, que faz parte da organização, que hoje está na comunicação institucional do movimento extrativista. E assim tem jovens, hoje, por exemplo, foi a apresentação da tese de mestrado dos principais jovens protagonistas na região oeste. Então, está
espaço dentro, né? Eu trago isso que o colega colocou, né? Na escola também trago essa consciência ambiental. E aí, pegando o que vocês disseram, eu penso nos comentários. Por exemplo, o jovem tem que se organizar, nos comentários dos companheiros aqui. E é fundamental, nesse processo de organização, é importante que a gente faça uma reflexão. Por que e para que me organizar? Então, o movimento extrativista, por exemplo, e assim como o movimento indígena, começamos a perceber inicialmente que era necessário se organizar para manter a floresta em pé. Mas um outro aspecto era para manter nosso nível de vida, porque corria o risco, inclusive, de nós sermos dizimados. Então, o porquê é sempre uma pergunta importante para que a gente vai se organizar. Então, o jovem se organizar para fazer, contribuir para um outro comentário que foi colocado aqui, para fazer a defesa desse território, é importantíssimo. Aí a gente diz, olha, o jovem pode contribuir para o monitoramento, né, do nosso território e fazer denúncias. E aí esse aspecto da denúncia é importante a gente trazer também as questões dos dados, né? Não é denunciar de qualquer forma, mas como que eu posso denunciar mantendo a minha integridade física, mas ao mesmo tempo reivindicando aquilo que o meu território hoje precisa, que é combater aquelas ameaças que nós sofremos. A gente falou aqui também, vocês falaram da organização como espaço de resistência. Nós somos a resistência no território. E tem toda razão, porque são as pessoas que estão lá, nós que estamos no território, que fazemos a defesa desse nosso território. E eu fecho trazendo, aqui a gente vai passar para frente, né, para algumas questões que a gente considera fundamental, o professor pode passar lá. Por exemplo, a participação do jovem nas iniciativas locais. O jovem pode se engajar nos projetos comunitários, na associação, lá dentro desse processo de organização que nós vimos na foto anterior. A maioria, hoje, 80% da nossa associação, que é a PAF, lá da Flona de Tefé, é gerenciada pelos próprios jovens, ou seja, os jovens que participaram do movimento ali do processo. A gente pode também fazer a defesa dos direitos territoriais, quando o jovem aí pode apoiar, inclusive, nessa questão das manifestações, né? O uso da tecnologia é uma ferramenta importante, nós não tínhamos isso antes. Eu comecei, o professor me conhece, com 20 anos, eu não sabia ainda nem digitar uma tecla, não tinha telefone, não tinha máquina, não sabia digitar nada em computação. Os nossos convites eram feitos por carta, inclusive eu mandava para a Tefé, para ele, para o professor, e hoje a gente tem essa ferramenta poderosa que é o uso das tecnologias digitais. O engajamento político dentro dos processos de tomada de decisão, na organização comunitária, é importante o jovem estar integrado nisso, tendo essas inquietações. E eu fecho esse comentário, inclusive, trazendo uma poesia que eu digo ela sempre, porque é fruto desse processo de formação social, eu fiz ela, que chama A Arte de Ser Ator, eu fiz em 2015, lá no Parque Nacional do Jaú, o segundo encontro de jovem protagonista da Resex Jaú e Nini, né, o Léo. E diz o seguinte: na vida nós somos atores da nossa própria história. Nós enfrentamos vários desafios antes de alcançarmos a vitória. Na vida nós somos filósofos, intelectuais, professores. Na vida nós somos guerreiros e nós somos vencedores. Na vida nós somos tanto em um só, em cada ação ou lugar. Na vida nós somos tanto em um só, unido na bela arte do sonhar. Eu acho que é nessa questão, viu, pessoal, de sonhar, de acreditar, de correr atrás dos seus objetivos, é que faz um processo fundamental da transformação. Eu, como professor, me conheceu lá no território, nunca almejava chegar até Manaus. E hoje, por meio da militância social, né, represento essas populações, nós, né, todos nós aqui em Brasília, por meio da transformação, do engajamento, a gente consegue ocupar outros espaços, sensibilizar outros atores e, acima de tudo, buscar uma luta, né, coesa, com clareza, né, dentro daquilo que nós buscamos como objetivo. Então, acho que esse processo de transformação ele tem que ser de pessoa a pessoa. E acredite vocês, cada ação que a gente se enganja, que a gente entende como importante, porque toda ação é importante, é um processo de transformação. Então, eu acredito muito, e por isso que nós estamos empenhados com vocês aqui, nesse processo de engajamento, né, do uso da comunicação como uma ferramenta, nesse processo que nós temos hoje de uma nova consciência política, de que todos nós temos uma questão em comum, seja indígena ou extrativista, que é a defesa do território, é a defesa dos nossos direitos, é pela manutenção da nossa cultura, é pela manutenção dos nossos modos de vida. Então,
vamos se organizar e continuar nessa luta, porque ela é de todos e de todas nós. Câmbio. É isso aí. E assim, gente, vocês viram a poesia que o Johnny trouxe? Os afetos nos afetam. Quando ele trouxe o exemplo de que hoje, eu lembro quando a gente começou a formação de jovens no Médio Solimões, Tefé, Juruá e Jutaí. Nós começamos porque tinha um diagnóstico feito por uma servidora, a Tatiana, que estava tendo enfraquecimento das associações. E as associações elas estavam enfraquecidas porque não tinha renovação de lideranças. E aí a gente focou nos jovens, né? E fizemos um processo de trabalho de jovens educacional. A educação e conscientização, mas que gera participação, que traz conhecimento sobre direitos e compreensão de deveres, que incorpora tecnologias, tanto tecnologias digitais como tecnologias sociais, tecnologias ancestrais. A gente fazer poesia, a poesia é uma tecnologia histórica da consciência humana, e tudo isso para gerar engajamento político. Se hoje a APAF tem tanto jovem envolvido, é porque hoje é um afeto, ela afeta esses jovens, e isso é um processo de construção. E aí, gente, a gente sempre traz, desde lá atrás, vamos falar de formação de jovem, coloca a foto do velho, porque é um processo. A gente, o Johnny vai lembrar muito bem dele, tinha como um grande parceiro das formações de jovens do Médio Solimões, não só em Juruá, mas em Juruá, em Jutaí e em Tefé, a figura de seu campeão, lá do Forte das Graças, da região do Baixo Juruá, um senhor que apoiava, levava a filha, levava a neta e levava a turma toda, e era aquele liderança. Por quê? Porque ele é o ancestral que traz esse aspecto de, sim, jovem educa jovem, mas uma geração aprende com a outra. O Johnny, lá atrás, se autoeducou junto com os jovens, e hoje ele segue fazendo isso numa outra geração, com vocês que são mais jovens do que ele. E a poesia, a imagem, o lirismo, o caso contado, é fundamental para gerar esses afetos. A gente quer a Amazônia no coração de todo mundo, então a gente tem que provocar esses afetos. E isso é por meio da poesia, é por meio do abraço, é por meio do combate, é por meio da postura firme, é por meio da questão da ação ética, é por meio desse engajamento em tudo que é opção e oportunidade que aparece. Johnny já teve situação de, em 365 dias no ano, ele viajar 413 vezes. Pelo amor de Deus, tem mais viagem do que dia. Mas isso é porque tem parte do processo, é também esse engajamento. Teve alguns que deram a vida para isso, como o Chico Mendes, para pegar um exemplo que é o mais poderoso que temos. Léo, eu queria uma parte para falar o seguinte, que dentro do processo de engajamento tem uma questão que é fundamental, que é, primeiro, entender o seu papel e a causa que você defende, porque a partir disso, os desafios são apenas consequências. Né? Nós somos hoje pessoas ameaçadas de morte, sofri muito, inclusive, com a minha primeira ameaça de morte lá em 2016, para mim era o fim da vida, mas depois eu passei a compreender que isso faz parte do processo, infelizmente. Todos nós queremos viver, né? Mas se preciso for por uma causa, ela é uma causa muito justa e vale a pena todo e qualquer sacrifício. E dentro de um processo de formação, é essencial que a juventude tenha isso como uma questão de consciência. Primeiro, de que o engajamento dentro de um processo de organização, ele é importantíssimo, mas tem que considerar o tempo, o espaço de cada coisa, tem que considerar e respeitar os mais velhos que estão nessa construção. Porque é natural que, como você participa de um processo novo, venha com isso muitas expectativas. Mas você, para ter um bom caminho, você precisa conhecer como que esse caminho foi trilhado até aqui, que é aquilo que eu falei lá inicialmente. Eu não posso pensar no futuro se eu não conheço o passado e eu ignoro o presente. Isso também está na questão ancestral, de saber como que foi a nossa luta até aqui, de como que ela está hoje, de como que eu posso assumir esse compromisso daqui para frente. Então, é fundamental isso, mas dentro do aspecto tem essa questão da consciência, de saber de que se tornar um ativista socioambiental, extrativista ou indígena, não é só viajar, não é só ter dinheiro, é também ter muito sacrifício, é também ter muita ameaça, mas que tudo isso trabalhado, vocês vão entender que as ameaças,
os sacrifícios são apenas consequência dentro de uma causa muito maior, que é lutar pela liberdade, que é lutar pela inclusão, que é lutar pela dignidade, né, e o reconhecimento do direito dos nossos povos. E aí, gente, eu quero fechar da minha parte. Eu não sou população tradicional, né? Eu sou um professor. Eu trabalho com educação, mas eu sou um aliado. Quando eu disse lá atrás, quem são os aliados de vocês? Identifiquem os aliados, que os aliados podem ajudar. Eu sou um aliado de vocês. E estou como aliado há um cadinho de tempo. Por causa disso, por estar como aliado em vários territórios, eu posso ver coisas. Por exemplo, o Johnny, ele criou um tipo de liderança. E o Johnny, num dado momento, ele ficou ao lado do Manuel Cunha, dia a dia, que era uma liderança histórica que ensinou muito para ele. O Efferson é outro estilo de liderança. O Johnny foi para o mundo, o Efferson ficou em Tefé. Existem papéis e perfis. Eu sempre gosto de usar o futebol. Nem todo mundo é atacante. Tem lateral direito, tem zagueiro, tem goleiro, tem massagista, tem roupeiro, tem presidente do time, tem técnico e tem jogador reserva. Cada um tem a sua função e a sua posição. Compreenda o cenário e veja aonde você vai contribuir. Tem um que vai contribuir fazendo poesia, tem outro que vai contribuir andando junto. Pô, vai comigo, você não precisa falar nada, mas vai comigo, que você vai me ajudar. Tem outro que vai fazer ata. Lá no Baixo Juruá, quando os jovens começaram a se engajar na contabilidade da pesca do peixe pequeno, o dinheiro aumentou. Por quê? Porque eles estavam mais bem alfabetizados do que os pais e a conta ficou melhor, o dinheiro apareceu mais porque eles não fizeram confusão contábil. Olha isso. Cada um tem a sua função. Identifica a função de vocês. É isso que o Johnny está falando. Identifica a função de vocês, mas primeiro, olha para o cenário, vê o lado que você está. Tendo visto o lado que você está, entendendo exatamente a missão, se insere onde cabe você. Cabe todo mundo e é necessário que vocês cheguem e que vocês tragam esse afeto e afetem mais pessoas. É o que eu gostaria de passar, é o que eu gostaria de conversar e eu gostaria de agradecer enormemente esse pedaço de momento que a gente teve junto, muito mesmo. Passo a palavra para a Johnny, para a Bia e para vocês que podem fazer comentários, falas e perguntas. Ian Gleice, quer fazer grupo de jovens? Conversa com a gente aciona a Letícia do CNS, que o Johnny citou aqui, e tem o próprio IP. Conversa com a gente, vamos tentar montar. Obrigado, gente. Beijo. Passo a palavra. Eu também gostaria de encerrar aqui, né, fazendo os agradecimentos. Antes, eu só destaco uma questão, que é dentro do processo de primeiro, que o movimento ela é a maior escola. E o conhecimento tradicional que vocês têm hoje, que é uma riqueza, a identidade, ela é uma questão que ninguém vai tirar, e talvez é o bem mais precioso que vocês têm, porque ela é fruto de uma luta dos seus ancestrais. Então, valorize isso, nunca se envergonhe de dizer quem vocês são, porque isso é uma riqueza e talvez a nossa maior riqueza. A outra é que, dentro do movimento, tem que ter o empenho, tem que ter a organização, e tudo é um processo. O próprio movimento ela é uma escola viva. E como exemplo disso, eu também, assim como muitos de vocês, e vocês também exaustivo aqui, mas já fui muito tímido um dia, e usava isso, né, a arte, a música, a poesia, hoje a fotografia, né, para ir adquirindo confiança aos poucos, até chegar o momento que a gente tem, que é não de mais aprender, mas de contribuir e de sensibilizar outros atores. E dentro disso é fundamental que a gente tenha 3 exercícios. Primeiro, sempre saber quem você é, na sua origem, de onde você veio, sempre com o pé no chão, não importa o espaço que você almeja ou que você conquiste. Quem você representa, para nunca se tornar uma cabeça sem corpo. E essa é uma lição do Manuel Cunha. Você pode ser uma ótima liderança, mas se você não estiver conectado com o seu território, com a sua organização, você só vai ser uma liderança entre muitos potenciais. Então, trazer a realidade do território e essa representatividade é fundamental. E o terceiro aspecto é como que você influencia. E dentro da influência não é só para te achar bonito ou feio, mas é como que, a partir da sua comunicação, do seu envolvimento e, né, desse encontro com novos atores, você também inspira essas pessoas a fazer aquilo que, não que você faz, mas também ajudar a fazer ou se achar importante dentro desse processo. Então, eu acho que são lições importantes, são lições que eu levo para a vida,
hoje, e digo a verdade, ele faz muita diferença na nossa vida, de entender que nós somos cada papel, cada passo que a gente conquista. Então, dito isso, Beatriz e demais, eu agradeço a paciência de vocês de nos ouvir por quase 2 horas, sempre me coloco à disposição, porque me sinto parte desse processo, estou ouvindo vocês, inclusive na apresentação, quando vocês anunciaram lá que nós estaremos aqui essa semana, eu estava ouvindo aqui do lado, viu, Beatriz? Não estava logado aqui, mas estava ouvindo, e fiquei muito feliz de mencionar a gente como pessoas importantes que estão contribuindo nesse processo. Então, gratidão e vamos junto, a luta continua. A gente que agradece muito. São muitas lições aí pra gente pensar, né, pessoal? Ainda bem que amanhã é feriado. Vai dar pra refletir sobre muita coisa. Algum de vocês quer falar alguma coisa, agradecer os professores antes de eu fazer o encerramento? Fiquem à vontade, Angleice. Então, gente, é muito lindo, assim, eu vi a história do Johnny, eu vi o professor falando também. Com certeza existem pessoas aí, são parceiros, são para contribuir, né? Eu tenho muito isso, eu aprendi muito isso num grupo de jovens que eu já participei, de ter esse contato com as pessoas, esse network é muito bom, né? Para que você possa também evoluir aí no conhecimento. Eu sou uma liderança e eu pretendo, tipo, eu sou da base da minha mãe e de uma outra senhora que foram lideranças da comunidade, que trouxeram energia, que lutaram por várias coisas da comunidade. Então, elas são minhas referências. E como elas agora já estão de idade, eu me sinto que eu também tenho que tomar posse disso, né? Eu já sou uma liderança na parte da educação. Eu trabalho muito na comunidade, assim, para melhorar o conhecimento. Eu consegui trazer o EJA, agora conseguindo trazer o ensino médio para dentro da comunidade. Eu acredito que o conhecimento aí, ele pode transformar. Então, eu me sinto muito inspirada pelo Johnny, aí pelo o que o professor falou também, né? E eu quero formar esse grupo de jovens. A gente já trabalha com jovens dentro da escola, né? Toda essa questão de reserva, inclusive a gente vai fazer uma feira cultural para explicar para a comunidade o que é RDS, o que é sustentabilidade, como tudo começou, contar toda uma história, a gente está fazendo toda uma mobilização ali, né? E, tipo assim, eu fico muito feliz. Eu quero trazer mais esses jovens, assim, para participar, né? Para ser o protagonista da história, para estar nessa liderança também, né? Porque às vezes eu me sinto sozinha, apesar de ter muitas pessoas já que estão me apoiando, que vê que muitas vezes a gente do nosso território mesmo não põe a fé assim que a gente vai conseguir, né? Mas, e aí a gente vai, tenta e mostra, né? E assim, através de pessoas que também nos inspiram, né? Que nos incentivam a fazer isso. E é isso, eu quero formar esse grupo de jovens. A dona Mocinha, que é a presidente da comunidade, já me chamou várias vezes, só que eu sou muito ocupada nessa parte da educação, que eu quero estruturar tudo, assim, é muito loucura, eu quero estruturar tudo, eu falo que eu quero deixar uma escola grande com ensino médio, de creche ao ensino médio, né? Então, esse sonho está quase concreto, mas é isso, gente. Muito obrigada, essa aula está sendo muito rica, viu? Sim, sim. Muito obrigada, Inglês, por sua fala. Obrigada a todo mundo que agradeceu aqui no chat. Eu acho, pessoal, que eles trouxeram aqui pra gente mais que explicação científica sobre quais são as ameaças, o que é mudança climática, o que é carbono. Ele trouxe lições. A gente está vivendo na era da internet e tem todas essas informações na internet. Joga no Google. Tem muita coisa sobre mudança climática, tem vídeo complicado, tem vídeo mais fácil, tem vídeo de desenho, mas esse conhecimento de mundo, poucas pessoas vão passar para vocês. Porque não é só sobre vocês, enquanto alunos aqui, fazer o trabalho de vocês e sair com um certificado. É que vocês se apoderem disso. Nós estamos com a atividade aqui agora, professores, que eles têm que entregar para a gente até na quinta-feira, que é de se apresentarem em até 2 minutos contando a história deles. Alguns já enviaram, inclusive os mais tímidos, estou esperando os demais. Então, pegar uma câmera, se posicionar ali na frente e falar é o começo para muita coisa, para vocês se sentirem seguros de si mesmos, do que vocês têm a oferecer e de que a história de vocês tem valor. Então, todas essas atividades que a gente está fazendo é para trabalhar isso, para vocês se apoderarem disso. Eu tenho algo a falar
sobre o meu território. Às vezes eu não sei, eu imagino que pode ser que incomode vocês, não sou uma pessoa de comunidade tradicional, que outras pessoas de outras partes do mundo parecem que têm mais a dizer sobre a Amazônia do que vocês, mas esse espaço é de vocês e vocês precisam ocupá-los. E é isso que a gente está buscando aqui nesse curso, trazer vocês para ocupar esses lugares. Qual vai ser o lugar? Vocês vão ter que pensar aí. O Johnny estava falando dos papéis. Qual é o papel que você vai ocupar? E, além disso, a outra reflexão importante também é qual é a história desse território, desse pedaço de chão que você está. Ok, a gente viu, né? Território não é só um pedaço de terra, território é cultura, é identidade, território é seres vivos, território é história também. Vocês estão conversando com os anciões de vocês? Vocês sabem qual foi o caminho para chegar aí até onde você está, até essa escola que tem? Qual foi o caminho trilhado? E por que é tão importante que vocês continuem defendendo? Então, conversem com as pessoas mais velhas. A gente aprende muito ouvindo, né? Então, façam isso também. E a outra atividade que a gente passou para vocês, essa para entregar até quarta-feira que vem, é para fotografar o território. E aí entra no exercício bem legal que a gente liga com essa aula, que é o que representa o seu território para você. Você só tem uma foto para me mostrar do seu território. Só uma. E eu quero que essa foto mostre o sentimento que você sente pelo seu território. Por exemplo, tem gente que liga muito o território à beleza natural, à floresta, à água, a essa paz de espírito que vocês sentem quando vão para a comunidade. Ok, tira uma foto mostrando isso. Outros acham que é, na verdade, os anciões, porque lembra da infância, porque lembra de tudo que vocês viveram. Fotografa isso também e manda pra gente. Então, esse exercício que eu quero que vocês façam até da semana que vem, fotografem o território. Pode ser uma foto, quem quiser mandar duas pode mandar também. E junto, pensando aqui no que o Léo e no que o Johnny falou, eu quero que vocês gravem um áudio. Não precisa escrever, só gravar o áudio falando. Quais são as ameaças ao seu território e quais são as formas de resistência. Lembrando que vocês são formas de resistência. Os ancestrais de vocês que lutaram, que estão aí, as pessoas que vendem artesanato, as pessoas que fazem poesia, as pessoas das associações, elas também são formas de resistência. Então, agora que vocês pegaram esse macro aí do que é as formas de resistências e as ameaças, a tarefa é capturar o território pela fotografia e gravar esse áudio e mandar. Mas antes, quem ainda não mandou, tem até quinta-feira para gravar um áudio de vocês contando a história que a gente quer saber quem são vocês. Se apoderem disso, coloquem a câmera aí na frente, falem com segurança, ou nem tanto, não importa, a gente está começando, vamos chegar lá, né? E contem um pouquinho de quem são vocês, de onde vocês são, qual a história da Maona, da Elisane, do Missinho, porque nós queremos ouvir vocês, tá bom? E a gente vai aprendendo junto por aqui. Então, para finalizar, eu vou mandar esses avisos para vocês que eu falei aqui no final dessas atividades. Quero chamar a atenção de vocês também para a nossa viagem para Manaus. Para ela acontecer, a conta para receber o dinheiro tem que estar certinha, gente. Quem não tiver com a conta certinha tem que falar com a Gleiciane, tá bom? Então não se esqueçam disso. E para fechar aqui agora e liberar todo mundo, meu super agradecimento ao Johnny e ao Léo, que trouxeram muito mais do que uma aula, né? Um ensinamento aqui muito importante para mim, inclusive eu sempre aprendo com eles e não tenho vergonha de puxar saco, porque eles são demais. Letícia, pode falar. Também agradecer a vocês, todo mundo que está presente, e lembrar a gente tirar uma foto antes de todo mundo sair. Verdade. Mesmo que seja uma foto virtual, a gente vai tirar muita foto junto ainda em Manaus. Quem tiver com a conexão boa, pode ligar a câmera. Isso. Vou tirar. Primeira vez que eu vejo a cara do Janquiel. Sorriso, vamos lá. Ô, Maona, volta aqui. Opa, peraí, que deu um problema. Aí. Foi.
Aí, gente, muito obrigada. Obrigada, professores. Fica nosso agradecimento de sempre por vocês estarem compartilhando conosco. Meninos que estão aí na chuva, que foram para outra comunidade. Esse é o esforço que o Johnny fala para vocês ocuparem esse espaço. Parabéns, eu sou admiradora de vocês, por vocês estarem tentando participar mesmo e abraçando essa oportunidade. Qualquer coisa, eu e Letícia estamos por aqui, vocês podem chamar a gente quando quiser. Isaac, a palavra é sua. Meus agradecimentos, né? Eu só agradeço o Johnny e o Leonardo pela essa aula maravilhosa, né? Que eles puderam dar para nós. É isso, professor. Muito obrigado pela aula. São meus agradecimentos. Aí, valeu, gente. Agradeço mais uma vez. Bom descanso para vocês e até mais. A gente vai se falando até a aula da semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. E, ó, a Celina colocou ali, tem o OrganaCast. Depois apresenta, Celina. Tem vários podcasts que aí, outras estratégias de comunicação. Obrigado, gente. Bom feriado para vocês. Um abraço apertado para todo mundo. Ô, pessoal. Professora. Oi. A Isaac. senhora pode mandar o número das pessoas que está faltando mandar o vídeo para a senhora? Mando sim, eu vou mandar os nomes. Mas tem até quinta ainda, então dá para gravar amanhã tranquilamente, tá bom? Valeu, gente. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa Obrigado, noite. viu? Tchau. Valeu. Tchau.